Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. A pandemia do novo coronavírus fez muitas empresas fecharem ou encerrarem suas atividades por um período. Porém, muitas se reinventaram e migraram seus negócios para a internet, adequando seus produtos e serviços ao ambiente online. Empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, porém, a presença do empreendedorismo no país está cada vez mais significativa. Só em Alagoas, 98% dos negócios são formados pelas micro e pequenas empresas. O cenário econômico instável e as altas taxas de desemprego são alguns fatores que pesam na decisão de muitas pessoas de abrir um negócio. Porém, o que nem sempre está claro para o empreendedor iniciante é o quanto a trajetória de um novo negócio pode ser complexa. Para conversarmos sobre esse tema, convidamos Paulo Tenório, empreendedor digital, que vai nos contar o que as empresas podem fazer para se adaptar a essa nova realidade, além de dicas e sugestões para quem está passando por um momento difícil. Não saia daí, a gente já volta. Paulo Tenório, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Muito obrigada por conversar conosco sobre empreendedorismo online. Eu sei que é craque nisso e vai dar um monte de dicas para os nossos telespectadores hoje. Obrigado demais, obrigado Dani, obrigado a todos os telespectadores que estão com a gente. É um prazer estar falando aqui, agora nesse formato bem diferente agora, né, trabalhando de casa, mas espero que a gente possa bater um papo bem legal e ajudar quem está em casa também a entrar nesse mundo digital ou melhorar os seus processos também. Com certeza. Paulo, você é líder do Tracto, uma plataforma de criação de layout genuinamente alagoana e de um dos maiores eventos de marketing do Brasil. Conta pra gente, o que uma pessoa precisa saber para iniciar um negócio na internet? Olha, Dani, essa é uma pergunta muito boa e ela vem mudando a resposta com o tempo, né? Exato. A internet, ela é uma organização de pessoas, se a gente pensar, em um ambiente virtual, isto é, a gente não está fisicamente presente, mas ainda são pessoas que estão lá do outro lado. Apesar de máquinas fazerem uma boa parte do processo, no fundo elas sempre estão resolvendo um problema de uma outra pessoa. Então, quando a gente pensa em começar um negócio digital, a gente tem que sempre lembrar que do outro lado vão estar pessoas consumindo os seus produtos e serviços. Então, é um passo bem básico, mas as pessoas esquecem. Não, eu vou montar um site, mas poxa, as pessoas têm que visitar esse site. Eu vou criar um app. Mas para você poder ter um engajamento que você precisa dentro de um app, as pessoas baixarem, você tem que ter uma razão, um motivo. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é: o que é que eu quero ajudar as pessoas? Que problema eu vou ajudar as pessoas a resolver? Então vamos lá. Se a pessoa quer montar um e-commerce, ela não está querendo montar um site de vendas online, ela não está querendo montar um site de vendas online, ela está querendo fazer com que as pessoas comprem determinado tipo de produto. Então, isso ajuda muito. E a internet é um mundo gigantesco, né? Você pode vender para o Brasil inteiro, por exemplo, de Maceió. Por que não? Ou para o mundo inteiro, como é o caso da Tracto. Por que não? Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar o produto que eu estou vendendo e o segmento de mercado, porque você também não consegue vender tudo para todo mundo. Então, quando a pessoa vai querer começar, eu acho que as primeiras perguntas, sabe, de começar um negócio online, ela tem que partir assim, o que é que eu vou vender? Como se você estivesse vendendo na rua. Eu sempre faço uma brincadeira na minha cabeça, que é assim, eu imagino que eu estou numa rua, tá passando várias pessoas nessa rua aqui, e eu estou com o meu produto ali, dizendo assim, a minha banquinha, dizendo, olha, eu tenho isso aqui para vender, você quer comprar? Você quer comprar? E tem esse approach, tem um approach de eu vou fazer uma banca bem bonita para que as pessoas venham. Então, enfim, é sempre imaginar que você está numa feira, e no fundo é isso o Centro Digital. Como você vai chamar a atenção das pessoas, né? E tem algumas regras de marketing e de administração que as pessoas não devem deixar de mão, não importa se o negócio é na internet, se é um negócio físico. Existem algumas regras padrão que vão perdurar aí para sempre, na minha opinião. Tem que buscar conhecimento. Exato, você está completamente certo. Tem que fazer isso. Por quê? O primeiro passo é de saber o que problema você está se propondo a resolver antes de pensar em empresa, em nada. Aí depois que você diz, eu quero uma coisa simples, né? Por exemplo, a Tracto ajuda pequenos negócios, empresas, a poderem criar o seu material de marketing com mais facilidade online. É uma frase bem curtinha que eu consigo determinar aquilo que eu faço. A gente faz muito mais, mas é importante se fazer
um resumo. Então, você vai dizer, eu vou na internet e eu vou vender bicicletas. Olha, isso é tão forte que às vezes as pessoas querem ir na internet vender tudo ao mesmo tempo. Se você selecionar um nicho e disser assim, olha, eu quero vender bicicleta para crianças, já é um site, já é um tipo de Instagram, já é um tipo de WhatsApp, de comunicação, aí sai derivando todo o material. Então, sabe, Dani, eu sempre falo com as pessoas, principalmente estão em casa pensando assim, Paulo, eu tive uma ideia de um aplicativo. Muita gente chega nisso, né? Eu disse, olha, tem ideia de resolver um problema. O app, a gente não sabe se o app é o melhor caminho. Então, como é que eu digo? Você vai começar, aí primeira coisa, né? O Instagram é ótimo, é um ótimo caminho para você dar os primeiros passos, porque você pode estar ali engajando com as pessoas, mas as pessoas vão ter que chegar em algum local para comprar o seu serviço. Claro. Então, para a gente falar da parte mais técnica, né, Dan, de como ele vai começar, a quem está em casa e quer começar, tudo você vai começar com uma pequena presença digital, né? Você pode começar com um perfil no Instagram, você pode começar apenas com o WhatsApp, compartilhando com os amigos que você já tem, depende muito do serviço. Por isso que eu digo, o problema que você vai resolver determina todo o restante do negócio, né? Com certeza. Paulo, na pandemia, muitos empresários se viram obrigados a se reinventar. Segundo uma pesquisa do Sebrae, 28% das microempresas migraram seus negócios para a internet para manter o seu negócio funcionando. Essa estratégia é válida para todos os perfis de negócio? Ou você acha que todo tipo de produto ou serviço pode se adaptar a esse formato? Olha, eu volto para a minha primeira resposta, que é aquilo vai depender muito de onde o seu público está, né? É muito difícil, por exemplo, para um negócio, um restaurante que estava acostumado a vender comida no centro da cidade, quando você não tem movimento, você poder ir online. Então, aquilo fica praticamente impossível. Mas eu garanto que para 99% dos casos, o online é uma possibilidade real. Mas você também tem que olhar para o seu próprio negócio e se reinventar. Eu estava até conversando com a minha esposa que eu estou precisando comprar um tênis para voltar a correr, exercitar, que agora já está começando. E eu perguntei, né? Poxa, aquela loja do shopping lá, ela está entregando? Ela falou, não, Paulinho. Eu falei, poxa, ela mesma, ela é dentista, e ela falou, mas olha, há uma outra loja que vende brinquedos para criança, ela está com o WhatsApp ativo, manda o catálogo, tem a vendedora lá. Então, às vezes é muito o perfil também do próprio empresário que olha para o mundo digital e tipo não quer mudar os processos que já tinha. Pois Isso é muito. Eu estou amarrado naquele processo. Então, o que é que acontece? Primeira coisa é a agilidade, a sagacidade que a gente fala para poder estar online. Online é velho oeste, que nem eu chamo. Velho oeste, aqueles filmes americanos, quando chegavam lá, era terra de ninguém, né? Excluindo os índios, né? Era terra de ninguém. Então, os caras chegaram lá, começaram, era um bang, todo mundo ali. A internet é mais ou menos assim. Você vai lá com o seu produto e quem fala tem um megafone mais alto, vende mais. Então, para os negócios que migraram online e os profissionais, eles tiveram que se bater de frente com um processo, que eu preciso me reinventar. E esses 28% dessas empresas que foram online se reinventaram. E a grande maioria que disseram, não, eu não vou, eu vou preferir ficar fechado, vou esperar. Uns com caixa, outros já meio cansados, outros dizendo, não vou mesmo. E isso é um bloqueio que muita gente tem ainda com o digital. É verdade. A gente acompanha a sua trajetória e viu que nem sempre foi fácil, né? Em Alagoas, 98% dos negócios são compostos por micro e pequenas empresas. Quais são as principais dificuldades que as pessoas encontram na hora de empreender? Pela internet é mais fácil? A primeira é assim, eu vou elencar várias que estão numa linha horizontal, sem ordem de prioridade. A primeira, o acesso a capital, que vem a primeira coisa básica, sabe? Muita gente ainda está no assando e comendo, isto é, eu não tenho dinheiro nem para 2 meses no caixa. O que é que acontece? E às vezes quer começar o próprio negócio por necessidade, não por plano. E isso faz com que você não tenha caixa para fazer um pequeno planejamento. O caixa não precisa ser muito grande. Na verdade, o caixa inicial ele vai servir para 2 coisas, né? Que entra no segundo ponto que falta. As pessoas não têm o equipamento correto. O celular é ótimo, você consegue criar um negócio pelo celular, sim, mas assim, é bem mais difícil, sabe? Você precisa ter pelo menos um computador, um equipamento, para poder você começar a produzir materiais
em escala, melhor, estar numa estrutura que você possa estar recebendo documentos diferentes. Então, isso muitas vezes as pessoas não têm nem sequer o básico, que é um computador decente É, para trabalhar. Aí o computador é lento, é velho, a câmera não presta. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando a pessoa vai se vender online, ela precisa fazer uma demonstração do produto ou atender o cliente, ela não tem como. A internet da casa da pessoa também não é boa. é. Então, a gente está falando, elencando várias etapas assim que podem chegar. Uma outra coisa que é muito comum, por onde eu começo? Então tem gente que às vezes tem o recurso, tem o equipamento, mas não sabe por onde começar. E muitas vezes o caminho da pessoa quando está dizendo assim, eu quero montar um negócio online, é muito uma vontade e precisa ser transformada num plano. Aí precisa de educação, isto é, investir em cursos, investir em eventos, investir em cursos, agora que a gente está nos cursos online. Então, essa dificuldade, sabe, esses fatores que levam a essa, vamos dizer, esse entrave ainda para entrar no mundo digital, ele passa por uma mudança principalmente de dizer assim, olha, muita gente usa uma palavrinha que eu não gosto muito de usar, que é a palavra chama, é o estado da mente, sabe? Que é mindset, que as pessoas falam, o estado da mente. Você tem que mudar, muitas vezes, a forma como você está encarando o seu próprio produto ou Isso. serviço. E isso é uma coisa que, por último, afeta muito as pessoas, porque querem ter uma vida diferente fazendo as mesmas coisas. Não dá, entendeu? Aí não dá. É verdade. Eu concordo com você porque a gente está passando por um momento em que todo mundo está tendo que está se forçando a essa mudança de mentalidade, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, no nosso dia a dia. A gente está tendo que usar máscara para sair, a gente não pode ver a família, ver os amigos. Então, tudo isso é uma mudança comportamental que também é muito conduzida pelo cérebro. E para o trabalho não pode ser diferente, porque a gente está trabalhando de uma nova maneira. Isso. E na hora de abrir um negócio também precisa ter essa consciência de que não vai ser mais como era antes. Pois é, adquirir habilidades novas. Eu sei que dá medo, não é fácil a gente mudar. Por exemplo, se chegasse para mim e dissesse, Paulo, agora você vai ter que estudar medicina porque esse é o caminho. Eu É, ia olhar e ia ficar desesperado, né? Ia dizer, meu Deus, eu tenho que voltar. Poxa, como é que eu vou estudar biologia? Aí começa a bater aquela ansiedade. Então, assim, eu também me coloco no outro lado de uma pessoa que é analógica por natureza. E claro. aí, a primeira coisa que você tem que pensar é respirar. Tem muita gente para ajudar, então tem muito conteúdo bacana, de graça às vezes na internet. Então tem uma série de pessoas que você pode seguir online, que podem te ajudar, mas principalmente eu volto a dizer, quando você se propõe a resolver um problema, a internet vira um meio, não um destino óbvio. Ela é um meio de resolver esse problema. Então eu sempre falo sobre isso. Sabe? Muita gente foca por exemplo, eu preciso de um Instagram, eu preciso bombar. Aí se a pessoa tem, por exemplo, 1.000 seguidores, 500, 600 seguidores, dá uma desanimada, 10 pessoas curtem e fica ali às vezes insistindo naquilo, quando na verdade o que ela poderia precisar não era aquilo, talvez fosse só um WhatsApp ativo ali e uma sagacidade de venda. Então eu acredito que uma habilidade natural que todo mundo tem que fazer é vender. Então assim, sabe, negócio na internet é venda. Eu entraria no curso de venda para ficar sangue nos olhos, assim, pegar o cara e tome, vamos vender e vamos fazer. Que a alegria do vendedor é o que faz a roda girar, sabe? É No mundo verdade. digital. Você compra de alguém empolgado, alguém que Exato, realmente é empolgado com o seu produto ou serviço. Caso exato. contrário, se quem está vendendo não tem interesse, não está, né? Não sabe, às vezes, aí eu me lembro, eu trabalhei muito tempo atrás do computador, né, assim, só, tipo, sem falar com ninguém praticamente o dia inteiro. Eu me lembro quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, e aí eu fui fazer um curso de falar bem em público. Minha esposa que me recomendou, porque eu estava misturando as coisas, já não tava falando as coisas tava meio sem graça para falar, e eu não era muito assim, de chegar na frente. Eu tinha dado uma palestra na minha vida até quase meus 30 anos. E foi uma palestra lá nos Estados Unidos, eu nunca tinha dado aqui no Brasil. Aí, e quando eu voltei, eu tava assim, cara, fiz um curso de falar bem em público. Parece uma besteira, mas as ferramentas que formam o empreendedor e digital, elas não necessariamente são digitais, sabe? Não é um software, não é um programa. É Isso. você. Então, investir em você, habilidades como o inglês,
por exemplo, mesmo que técnico, mesmo que difícil, você não precisa falar fluente, sabe assim, não precisa ter aquela perfeição, é só entender, ler e tal, aí já abre as portas do mundo, aí você fala bem. Então, eu fiz um curso com o Carlos Conce aqui em Maceió, eu nunca esqueci, foi muito bacana, foram 3 meses e eu saí de lá transformado, assim, por quê? Eu aprendi, por exemplo, um gestual, como às vezes segurar a mão, que você tem que evitar, e isso vai deixando você mais confiante. Internet é a imagem, né? É a forma que você se vê. E o vendedor precisa saber se comunicar bem. Com certeza. Empreender, Paulo, muitas vezes é um ato solitário. A quem os empreendedores podem recorrer quando precisam de ajuda, orientação, principalmente nesse momento? Você já falou nos cursos online, mas existem Uhum. outras ferramentas que podem ajudar? Olha, tem também. Eu recomendo sempre procurar alguns pontos que são bem interessantes. A gente tem, na jornada de um pequeno negócio, não importa o tamanho, micro ou que seja, tá? O que você tiver começando. Se você quer fazer máscara personalizada, que foi uma coisa que surgiu até agora, ok. Se você tiver qualquer habilidade e quer tentar transformar isso no negócio, existem grupos que já são especializados em ajudar pessoas desse tipo que podem dar o primeiro passo. A primeira coisa, você pode um Sebrae. Um Sebrae aqui em Alagoas, ele pode te ajudar a indicar caminhos. O Sebrae, ele não é um nome, ele é um conjunto de pessoas que vão estar lá. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, tem gente que chega para mim, eu atendi um cara de São Paulo, que ele estava querendo marcar uma reunião comigo há meses. Aí, pô, marcou e tal. Eu disse, não, vamos lá. Eu separei uma agenda boa para ele. Eu falei, vamos lá. Aí ele chegou e fez assim, olha, Paulo, é o seguinte, eu tenho uma ideia aqui, mas eu não posso lhe contar. Mas eu queria muito fazer uma parceria com a Tracta. Aí eu falei, mas pera, tipo, qual a sua ideia? E ele não queria contar com medo, como se eu fosse roubar a ideia. Olha, Eita! eu vou dizer uma coisa, não só eu, as pessoas fazem isso com todo mundo, guardam aquela ideia em segredo como se fosse, cara, ideias quando são compartilhadas elas ganham vida. A Com maioria certeza. dos negócios você pode conseguir um sócio. Muita gente diz, mas sócio não sei o quê e tal. Eu tenho um sócio que é o Jorge há 7 anos, a gente é super parceiro, não poderia ter encontrado uma pessoa melhor. Lógico que há problemas, então, eu digo sempre procurar pessoas boas com o mesmo propósito. E uma característica muito importante: pessoas ambiciosas são diferentes de pessoas gananciosas. As Exato. ambiciosas querem sempre conquistar mais, fazer mais, construir. As gananciosas querem sempre ter mais. Então, se você vai procurar pessoas para te ajudar, procure pessoas que tenham ambição, não pessoas que tenham ganância. É uma coisa meio sutil, mas você vai perceber, você sabe. A gente sente outra pessoa. Gente boa Sente, atrai gente boa. Essa é a minha visão. com certeza. Paulo, você também trabalha com eventos, né? E essa área foi uma das mais atingidas pela pandemia. Que Aham. estratégias produtores, organizadores de evento podem lançar mão para superar esse momento além das lives, né? Porque daqui a pouco esse formato vai estar desgastado também. Exato, já está, sim, já está, não pelo formato até, ou pelas pessoas estarem fazendo algo errado, ou pelo excesso. Não, Não é isso, é o conjunto da humanidade, o jeito que não a é gente mais está. novidade. A gente tá. Eu me debati muito, sabe? Quando começou, bateu uma tristeza muito grande, porque eu comecei a acompanhar as notícias a partir mais ou menos de final de janeiro. Eu estava super preocupado e ansioso, porque eu leio muitas coisas em inglês de fora e tal, estou sempre acompanhando os jornais, eu escolho sempre um jornal por cada continente, assim, que eu sempre dou uma olhada para ver como o mundo tá, sabe? E Isso. aí eu vi que tava. Quando eu vi aquele negócio na China, eu falei, meu Deus do céu, as pessoas todas vestidas, sabe, fazendo aquela limpeza com o EPI completo. Eu falei, meu Deus, como a gente vai organizar um evento como tem um risco desse acontecendo lá? Aí na minha cabeça, ainda mais inocente, eu imaginava, vai que chega um navio de carga desse, eu não sabia como era transmitido. Aí eu falei, É, vem um negócio, chega em Maceió. Aí eu falei, poxa, a gente está nos estados mais pobres do Brasil, como é que vai fazer com a capital tão desigual que a gente vive, né? E aquilo começou a me dar ansiedade. E o marketing show foi a primeira coisa. Aí eu já comecei a me preparar para dizer assim, olha, talvez não dê para fazer, mas ainda com a esperança. E foi o mesmo sentimento que eu estou hoje. Foi o que aconteceu, a gente decidiu adiar o evento até ter uma resposta mais positiva. Graças a Deus, a Alagoas está fazendo um trabalho muito bom
A gente tá indo muito bem na redução dos casos, e se Deus quiser vai continuar assim, para a gente poder voltar. Então, qual é a minha dica? Eu estava conversando com a Silvana, da Chamusca de Produção de Evento, a gente estava trocando ideia, do fundo do coração, não há um produtor de evento no mundo que tenha uma resposta ou uma palavra, vamos dizer, de conforto. Então, eu falo isso porque eu conversei com vários. Mas a gente também tem uma coisa que é positiva, que é assim, a gente sabe que isso é uma represa. Olha, eu acho que vai ser o maior marketing show da história que a gente vai fazer, porque as pessoas estão com vontade de se encontrar. É verdade. Elas nunca viram tanto valor no evento, sabe? Uma coisa. Então, a minha sugestão é segurar o caixa, se planejar para dar uma reduzida no máximo que você puder. A marca, no caso do Marketing Show, a gente conversou com todos que compraram pré-venda, patrocinadores, a gente bateu um papo, todos eles estão super compreensivos, a gente teve que devolver o dinheiro de menos de 10% das pessoas que compraram, e essas que compraram falaram assim, olha, Paula, porque realmente a gente está com dificuldade aqui de grana, então não se preocupa, tá? A gente sempre fez isso, deixou a porta aberta. Agora, eu estou vendo 2021 como um ano excepcional para os eventos. Então, a forma como eu vejo é dar tempo, sabe? Porque, assim, não pode colocar a vida das pessoas em risco e o risco de jogar todo o seu trabalho de uma vida fora, sendo responsável por uma contaminação em massa. Então, isso é uma responsabilidade. Então, o primeiro passo, responsabilidade com o próximo, nada a ver com o negócio. Segundo passo é preparar um 2021 que vai bombar. Eu digo para você, vai ser o ano dos eventos. Então, eu não vejo live chegou para ficar, mas live não substitui o aperto de mão e o abraço. Impossível. Com certeza. Paulo, você acha que o poder público poderia dar algum tipo de apoio ou estímulo para o pequeno empreendedor? Sim, isso é uma tristeza muito grande que eu tenho, sem entrar tanto em crítica política, essas coisas, pensando apenas na parte de negócio, né? Eu acredito que a gente tem uma oportunidade de ouro na mão, sabe? A gente tem muito dinheiro no Brasil, existe muito dinheiro, as pessoas às vezes esquecem. E o pequeno negócio, esse que movimenta, que contrata, ele geralmente depende de menos de 100 mil reais. Isso, sabe? a maioria. Para sobreviver, a maioria. Então, se você pensar o que 100 milhões de reais são capazes de fazer em um estado, e você multiplica isso pelo Brasil, a gente tem 50 vezes esse valor para investimento em qualquer lugar. Então, a minha tristeza é só a inabilidade também dos próprios empresários, sabe? De todo mundo junto, da gente chegar junto e dizer assim, olha, vamos criar um mecanismo onde não tenha fraude, onde a gente, ou pelo menos tenha assim, o mínimo do mínimo, e se tiver, que seja uma coisa bem feita, mas eu imagino os pequenos negócios agora com uma injeção de capital, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho empresa aberta nos Estados Unidos também, tá? Já desde 2016, que a gente também já opera fora do país. E lá existe um órgão chamado SBA, Small Business Association, que é a Associação dos Pequenos Negócios. Olha que interessante. E ela é um órgão do governo e ela empresta aos empresários, e aí eu vou lhe dizer, e todo mundo fica impressionado, o juros anual é 3,5% ao ano. Nossa. E não é em cima do saldo devedor também, é daquilo que você pegar. Então, se você pega o valor X, é 13,5%. Então, se você pega 100 mil, você vai pagar ali mais ou menos seus 3 mil e poucos dólares ali. E com um prazo de 30 anos para pagar, até 30 anos, e uma carência de 1 ano para você começar. É por isso que a economia dá um boom. Se o cara desviar o dinheiro, você tem como pegar o cara do outro lado e vai responder criminalmente. Tudo é processo, é organização, né? Eu fico vendo, se a gente pode fazer uma coisa, porque esse dinheiro não vai ficar parado dentro de casa, ninguém vai botar na poupança só esse dinheiro. O empresário vai ter que prestar conta no final do ano. Então, como é que funciona? Imagina isso, poderia dar uma injeção muito grande em todos os pequenos negócios para contratação, para poder revisar processos, sabe? E isso seria, eu acredito, uma excelente forma de colocar. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente ainda tem aquela visão de que apostas são grandes empresas, que também precisam de ajuda, também são motores importantes, mas os pequenos negócios são sempre... Não existe um ou outro, os dois ao mesmo tempo. Então, eu acredito que faltou esse olhar, sabe, assim, de... Tipo, eu garanto que tem negócios hoje que se tivesse 30 mil no caixa, não quebraria. Sabe? Eu também e 30 mil não é absolutamente nada. Para um empresário, ele volta isso em 2, 3, 4, 5 anos, rapidinho, ele vai pagar o empréstimo, sabe? Claro. Essa é
a tristeza, mas ao mesmo tempo o aprendizado. Quem sabe lá na frente outros empresários que têm um pensamento parecido, possam criar propostas também para chegar no governo. Eu acho que não é uma falha só do governo, sabe? Eu acredito que faltou Acho que uma falta coalizão. uma organização, né? Falta o próprio setor se organizar e levar essa proposta ao poder público. Né? Exato, De repente exato. Eu você acho pode que começar a liderar isso aí. eu juro, olha, se eu não tivesse Bela e Ben hoje, assim, meus dois, meus dois filhotes aqui que ocupam muito, mas eu estou tentando organizar, ter disciplina para organizar a agenda, mas é uma ideia que eu queria muito que ganhasse perna, sabe? Que bom. Paulo, deixa uma mensagem para quem está vendo a gente, que está com uma grande vontade de empreender, mas infelizmente está sem capital, né? Sem incentivo, mas tem aquela vontade. Deixa uma mensagem positiva para o pessoal. Olha, a moçada está em casa, primeira coisa, tá certo? Aí a gente precisa ser super transparente sobre o emocional, o estado emocional que nós todos estamos, né? Então é muito difícil ficar em casa, a cabeça vai fritando, a ansiedade vai chegando. Minha esposa é dentista, tá com o consultório fechado até agora, a gente está planejando reabrir agora como é que vai fazer. Então eu estou falando isso da minha experiência dentro de casa e com meus amigos, companheiros. É que assim, essa fase dessa ansiedade que a gente passa, e esses momentos que o empreendedor vai passando, eles vão nos formando, tá? Então, o que a gente tem que olhar, nenhum empreendedor cria negócios para hoje, a gente cria negócios para o amanhã, para o futuro. A gente começa ele hoje, mas a cabeça é lá na frente. Então, pensa assim, é sempre bom mentalizar o processo da venda, do cliente comprando seu produto, seu serviço. Se animar com isso, dizer assim, poxa, eu vou conseguir fazer isso. A motivação do empreendedor tem que ser sempre na venda, na resolução do problema. Não é sobre o dinheiro que a venda vai trazer só. Isso é super importante, o lucro na operação. Poxa, se eu vender 10, vai me sobrar 100, e se eu com 100 eu faço mais 10 e me sobra 200 e assim vai. Então, assim, é importante que o empreendedor tenha esse espírito, mantenha esse espírito para cima. E a forma como a gente faz é olhando problemas, não comentando sobre eles. É verdade. Não reclamando sobre os problemas, não indo na rede social, por mais que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, aí fala um monte de coisa sobre o problema. Preste atenção no problema, enxerga uma forma de tentar resolver e diz assim, pô, quer saber? Vou resolver. Isso vai ser uma injeção de ânimo na alma tão grande para poder começar. Agora, principalmente, antes de dar qualquer passo desse, tenta fazer uma poupancinha com o máximo que você puder. Seja freelancer, se você está bico, se está desempregado alguma coisa, guarda um pouquinho de dinheiro, que com esse dinheiro em caixa você tem liberdade, tá? A gente precisa de tempo. Então, essa é a minha sugestão e dizer para vocês assim, pessoal, cara, o mundo não é que vai voltar. Esse mundo que está chegando agora, que já está com a gente, é um mundo que vai comprar de pessoas que querem sorrir, querem se divertir, querem beber, querem tomar querem ir para show, querem fazer o que quiser, e essas pessoas consomem, vão voltar a comprar cada vez mais. Então, assim, o mercado, no futuro, eu vejo com excelentes olhos. Eu acho que a gente vai ter um crescimento absurdo aqui no Brasil. Essa é a minha visão. Que ótimo. Paulo, quero agradecer aqui a sua presença no Alagoas em Pauta, mesmo que seja virtual, hoje a presença da gente é toda virtual, né, nesses tempos de pandemia. Agradecer demais aqui o conteúdo que você passou pro pessoal, com certeza vai ser de grande ajuda para quem está precisando de um estímulo aí para começar a empreender na internet. Sucesso, querido, mais uma vez para você, tudo de bom. Obrigado, Ana, obrigado, pessoal, pelo convite. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Até a próxima. No programa de hoje falamos sobre empreendedorismo, suas vantagens, riscos e benefícios nesse momento tão delicado que estamos passando. Se você está pensando em migrar seu negócio para a internet, nós levamos várias dicas bacanas para você. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente está de volta. Até lá!